pessoal, tudo jóia? Meu nome é Caio Felipe e eu estou aqui de volta com os vídeos no canal. Dessa vez eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre SQL e QGIS. A gente vai poder aprender uma nova linguagem de programação para quem ainda não conhece, sem precisar de instalar nada, só tendo QGIS na máquina, só isso, tá? Os links já estão aqui embaixo na descrição para você ter acesso ao conteúdo do que nós vamos falar em toda essa nossa série de vídeos. Também os dados que vamos utilizar para fazer o download já estão aí, então já podem ir lá no GitLab aqui embaixo. Também tem um link de uma live sobre o resumão que eu fiz de tudo lá no QGIS Brasil, sobre QGIS e SQL também. Então, se vocês quiserem assistir para ver um apanhado geral aí, podem lá assistir, tá? Também aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha aí pra gente poder ir crescendo e começar a divulgar cada vez mais para as outras pessoas. Manda aí pros colegas que vocês sabem que precisam de dar um upgrade aí no dia a dia para poder automatizar as tarefas que vão fazer, para dar aquela agilidade bacana. Também ativa o sininho para poder receber o aviso sempre que tiver vídeo novo no canal, e já vai seguindo a gente também nas redes sociais que estão todas aqui embaixo, tá? Fiquem aí com um vídeo novo e bons estudos! Você está perdido, não sabe o que é QGIS, geoprocessamento, dado geográfico, SIG, você não está entendendo nada disso que eu estou falando aqui, não se preocupe. Consegui uma parceria muito bacana para você aprender desde o básico até a produção dos mapas mais bonitos que você poderá fazer na sua vida. A QlikGeo está oferecendo o curso GeoStarter dela. Com ela você aprende a trabalhar com software livre, sem precisar de licença, sem nada, desde o mais básico, desde a instalação dele na sua máquina até a fazer os layouts mais bonitos que você já imaginou na sua vida. Além de, é lógico, de produzir dados com qualidade, que eu tenho certeza que você já passou muita raiva no dia quando vai trabalhar com algum dado e eles fogem da regra, correto? Então, clique aí no primeiro link da descrição, faça sua inscrição lá no curso usando o nosso link e que vai estar ajudando a gente a fazer conteúdo aqui para o canal cada vez melhor. Curta o vídeo. Bom, essa vai ser a introdução à série de vídeos que nós vamos fazer aqui no canal sobre o SQL. A gente vai ver onde, como fazer também, né? Não precisa instalar mais nada na máquina, só o QGIS mesmo. E o bom é isso, para estudar no dia a dia. Não se preocupe, vocês não precisam ter um PostGIS instalado, por exemplo, na máquina. O SQL é uma linguagem de programação que ela é feita para ser... Ela é utilizada em consultas nos bancos de dados, que nasceu aí na década de 70, devido à necessidade de ter como a gente acessar os dados, gravar dados, manipular eles por mais de um usuário nos sistemas que foram desenvolvidos, né? Porque até então as coisas eram gravadas em arquivos, e o arquivo normalmente só uma pessoa que podia ir lá acessar, só um usuário que podia ir lá gravar dado, recuperar aquele dado. E isso dificultava muito, e às vezes a pessoa ia lá, gravava, aquele dado corrompia, e aí ia tudo para o espaço, né? Com o advento do banco de dados, vários tipos de bancos foram surgindo aí. Aí na década de 80, o que mais popularizou foi o banco de dados relacional, em que eu tenho várias tabelas dentro do banco, e essas tabelas elas vão se relacionando entre si através de uma chave de uma com um valor da outra. Então esse é o básico aí do banco de dados relacionais. Existem outros, nós vamos ver lá na frente, mas eu não vou me ater a eles não. Vai ter em outros momentos que eu vou falar deles mais a fundo, mais aprofundado. Aqui a gente vai tratar mais mesmo a princípio dos bancos de dados relacionais.
As vantagens são velocidade de acesso, eu consigo recuperar um dado lá muito mais rápido do que se eu estiver acessando um arquivo físico, tá? Linguagem própria, então eu tenho um SQL que roda no PostGIS, eu vou ter o mesmo SQL que provavelmente vai rodar no Oracle, no Microsoft da vida. Vai ter só as pequenas diferenças que tem de um banco para o outro, de algumas sintaxes próprias, de algumas palavras próprias ali de um banco, tá? Para o outro. Economia de espaço, então se eu tenho o mesmo dado gravado em várias máquinas, eu posso ter ele num lugar só e limpa aquele espaço das outras máquinas. E sem contar também, quando o arquivo é muito grande e eu utilizo aqueles dados num banco de dados, devido à forma de como eles gravam isso em disco, eu ainda reduzo ainda mais a quantidade de espaço utilizado no meu banco, tá? Então, se eu tenho ali, por exemplo, os dados do carro, por exemplo, um shapefile que tem aí 10, 15 gigas, se eu jogo esses dados para o banco, ele vai reduzir ali o tamanho para uns 5, 6 gigas, mais ou menos. Tá? E automação de tarefas. Às vezes você quer fazer um cálculo de área toda vez que você joga um dado novo na tabela, de sei lá, um lote. Você tem um lote, você quer que calcula a área toda vez que você mexe na geometria. Então você coloca lá uma tarefa dentro do banco de dados, um gatilho que toda vez que coloca um novo, ele já vai colocar e calcular a área. Se eu alterar o perímetro ali, ele já vai e faz o cálculo, os cálculos que são necessários, sabe? Essas coisas todas a gente consegue fazer e é muito bacana de ter isso num banco de dados. Os exemplos aqui, esses exemplos são todos livres, vocês podem instalar na máquina de vocês, com exceção do SQLite que não precisa se vocês já têm o QGIS, tá? Então a gente tem aí o PostgRE, que é o mais amado pela galera do geoprocessamento, pelo pessoal que trabalha com geo no dia a dia. Então a gente instala nele o PostGIS e utiliza aí para poder guardar os nossos dados. A ferramenta de administração que é utilizada para fazer intervenções mais na mão mesmo no banco, a gente usa o pgadmin, mas não precisa de instalar porque a gente já tem o QGIS e tal, e vamos usar o SQLite como base. Tá? O MySQL ou MySQL, né? Que ele é muito utilizado em sistemas web. Por exemplo, o WordPress utiliza o MySQL para os dados do site das pessoas que utilizam o WordPress. É utilizado o MySQL Workbench para poder fazer esse gerenciamento. E tem também o SQLite. E a diferença do SQLite para os outros é que ele é um arquivozinho. Ele é um arquivozinho, um banco de dados dentro de um arquivo. Você pode pôr no pendrive, mandar via e-mail, Dropbox, para a pessoa fazer o download. E ela vai ter lá na máquina dela o acesso. O ruim é que é monousuário, ele não é muito bom para quando tem várias pessoas acessando ao mesmo tempo. Ótimo para quem faz sistemas para celulares, por exemplo. Então, dentro do celular o sistema lá pode ter um SQLite para fazer acesso aos dados ali dentro do aplicativo. E é utilizado o DB Browser para fazer esse gerenciamento dos dados do SQLite, para fazer alguma alteração, alguma inserção de dados na mão, alguma coisa assim, né? Que não seja via aplicativo ou pelo QGIS, você pode utilizar o DB Browser, tá? E aqui vamos ver também uns exemplos daqueles que eu falei lá atrás, que são os Not Only SQL. Eles não utilizam SQL para fazer as consultas. Dentro deles, outras formas de se fazer isso. E eles são baseados em outras coisas. No caso aqui, por exemplo, o MongoDB, eu não preciso de ter aquela estrutura bonitinha do dado na tabela. Eu posso simplesmente criar um documento e as coisas ficam lá a revelia lá dentro, vamos dizer assim. O MongoDB ele é orientado a objeto, então eu só preciso de documentos. Desculpa, ele é orientado a documentos. Então eu preciso só de ter um documento que vai receber os dados. Então, se um tem um dado, se um tem uma coluna nome e o outro não tem, isso não interessa para ele, só preciso ter esses documentos lá para fazer o acesso aos dados. O Redis ele é orientado a
chave valor. É um dado que é um banco que ele é muito utilizado quando você precisa de ter uma agilidade muito grande para acessar o dado ali, muito dinâmico de acesso. Então o pessoal usa ele como base. E o Neo4j, que ele é um banco de dados baseado em grafos, né? Que para quem estuda dado aí já ouviu falar em grafos. O Neo4j usa. Quando a gente usa dados geográficos aqui, o interessante é que é bom para fazer rotas. Como ele é baseado em grafos, então a gente pode colocar qual que é o relacionamento de um nó com o outro, né? Qual que é o sentido, se eu tenho ali entre esse nó, se eu tenho uma via de mão dupla, ou se é só do nó 1 para o nó 2, ou só do nó 2 para o 1, tal, qual que é o sentido que aquele nó, daquele outro nó eu posso passar para o outro, essas coisas assim, é muito legal. E ele é bom para isso. Tá? Então, por default, dentro do QGIS, a gente tem o acesso aos bancos SQLite, né, com a extensão SpatialLite, para poder trabalhar. O PostgreSQL também já vem essa conexão lá por default, né, e eu preciso de ter o PostGIS instalado e habilitado lá. O GeoPackage, que também é um banco de dados, e hoje no QGIS ele é o formato de arquivos padrão para dado vetorial dentro do QGIS, em substituição aí ao Shapefile. E ele tem dentro dele um SQLite lá para tratar os dados tabulares lá dentro dele, tá? Então ele também é um arquivozinho, você pode ter diversas camadas lá dentro para utilizar no dia a dia. O ruim é que para pouca coisa eu consigo utilizar o SQL aqui dentro, principalmente para consultas tabulares, trabalhar dados tabulares. Geográfico, quando eu vou mexer com ponto, linha, polígono, essas coisas assim, ele não tem esse suporte, diferente do SpatialLite, que eu consigo inclusive criar geometrias utilizando o SQL lá dentro. Tá? E o Microsoft SQL Server tem também essa conexão por padrão no QGIS, já habilitada, não precisa de instalar nenhum plugin. Mas aqui vocês vão sentir a falta disso, porque eu não tenho o Microsoft SQL Server instalado aqui no Linux. Então lá no nosso gerenciador não vai aparecer essa conexão lá. E para outros bancos, se tiver um plugin, por exemplo, o MongoDB, eu já sei que tem um plugin para o QGIS e estou doido para testar logo, para ver como que salvam as coisas lá dentro. E assim que eu tiver feito os meus testes, eu faço um videozinho bacana de como que eu utilizo o MongoDB para dado espacial. Tá? Então, dentro do QGIS, a gente precisa que o banco, se ele não tem a parte espacial criada já por padrão, a extensão espacial ativa por padrão, precisa de instalar ela no banco e habilitar também. Tá? E quando eu falo habilitar, porque, por exemplo, o PostgreSQL ele é só da tabular. Se eu tentar acessar com QGIS um banco do Postgre simples, eu não consigo ver nada dentro do banco, porque eu não tenho a extensão espacial. Mas a partir do momento que eu instalei o PostGIS e habilitei o PostGIS no banco, eu consigo ver todas as tabelas que estão lá dentro. Tá? E tem vários locais que a gente consegue utilizar dentro do QGIS. Ele tem um gerenciador próprio, que é inclusive o mesmo gerenciador do SQLite, que é o DB Manager. Sabe, eu consigo criar camadas virtuais, camadas dinâmicas lá dentro do QGIS, e tem inúmeras possibilidades de que eu posso trabalhar ali, que é fazer novos cruzamentos sem precisar de algum plugin ou alguma ferramenta, fazer consulta em camada que não seja um banco. Então eu consigo sim, se eu tenho um KML e um CSV, por exemplo, eu consigo utilizar o SQL dentro do QGIS para fazer consulta nessas camadas, fazer filtros lá dentro também. Isso é muito bacana, tá? E por padrão, o QGIS utiliza
a sintaxe do SpatialLite e do SQLite para fazer as consultas, quando eu não estiver dentro de um banco específico, tá? Se eu estiver, por exemplo, utilizando as camadas que estão dentro do projeto, eu vou usar a sintaxe do SQLite e do SpatialLite para fazer tudo que eu quero. Vou mostrar lá na frente, tá? O SQLite eu vou trabalhar o dado tabular e o SpatialLite eles têm a sintaxe, ele tem os comandos lá para trabalhar o dado geográfico mesmo. Então vamos só prestar atenção nisso, mas eu vou mostrar direitinho como que é feito essas coisas lá dentro, tá? E aqui é a documentação, né, que a gente vai utilizar, básico aí de documentação que a gente vai utilizar. Todos os dados do curso, dos vídeos vão ser disponibilizados através do meu GitLab. O link vai estar aqui na descrição para vocês acessarem lá e terem uma cópia, fazer sugestões. Eu vou para lá já já para mostrar como que funcionam de fazer sugestão, informar algum problema que encontrou na documentação. Tem também a documentação aqui do SQLite, a documentação padrão e um tutorial para caso vocês queiram aprofundar ainda mais e não quiser esperar os próximos vídeos, vocês podem utilizar aí esse tutorialzinho muito bom que me ajudou durante muito tempo do SQLite. E tem também esse aqui, a documentação oficial do SpatialLite também. Quem quiser fazer alguma consulta, tirar alguma dúvida, pode utilizar lá. Beleza? Então, bora lá então para o nosso repositório ver como que a gente vai ficar organizado as coisas lá dentro. Bom, tá aí embaixo na descrição do vídeo o nosso link para o repositório da série de vídeos sobre SQL e QGIS, né? Inclusive eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui em cima o link para a live que eu fiz no QGIS Brasil sobre esse tema, mostrando lá o básico, se quiser assistir mais, para ter mais uma ideia de tudo que vai rolar aqui. Lá tá super condensado, tá? E aqui eu vou fazendo as coisas um pouquinho mais espaçadas, com mais tempo, tá? Então já temos aí 3 capítulos liberados. E se vocês encontrarem alguma coisa quebrada, algum problema em algum link, ou querem fazer as sugestões, dê uma olhadinha aqui em contribuições. Aqui vai falar como que eu vou liberar para vocês fazerem as contribuições aqui para o projeto. Para quem já conhece de ferramentas de versionamento, de Git, essas coisas assim, já fica o aviso, eu não vou liberar para acesso direto. Tá? Então não preciso de mandar a solicitação, basta fazer o clone. E se você não está entendendo, tem um card aqui em cima, tem um link aí embaixo sobre uma live de contribuições de projetos usando o Git, tá? Para projetos open source. Assiste lá, é uma ferramenta muito boa da gente trabalhar, até para poder guardar os nossos arquivos, os nossos códigos SQL, ter a versão ali das coisas. É muito bom por causa disso, para usar para isso. Então, abra uma issue, né, cria um login lá aqui no GitLab, vem aqui, quer fazer uma sugestão, vem aqui, cria uma issue. Tem alguma coisa que está quebrada, algum link com problema, vem aqui, abre uma issue falando. Inclusive tem essa issue aqui falando que vocês podem fazer isso para poder solicitar alterações, indicar problemas, tá? E se você viu que tem uma issue aberta com aquela ideia que você quis passar para a gente, ou com um problema que você achou, vem aqui, ó, e marca um thumbs up aqui, que fica mais fácil da organização. Você não precisa de colocar a mesma ideia várias vezes, tá? Você pode só votar na ideia ali e aí já fica também aquela questão de eu já vou me preparando para gravar algo específico para aquela ideia que vocês tiveram, tá? Se vocês quiserem também ter uma cópia disso aqui, se não sabe mexer com o Git ainda, pode vir aqui, ó, e fazer o download. Só que toda vez que eu fizer uma atualização, você tem que vir aqui e fazer o download de novo. Tá, e se vocês fizerem inscrição, vem aqui, marca como favorito. Já tem aqui 2 pessoas que favoritaram o nosso repositório.
e ativa o sininho aqui para poder receber alguma notificação do GitLab quando eu fizer alguma alteração aqui, tá? Então, é aqui que vai estar todos os nossos dados, todas as informações sobre as séries de vídeos. Inclusive, consegue fazer aqui do IBGE, o download do IBGE aqui, tá aqui os links para fazer o download, né, do arquivo básico que nós vamos utilizar aqui para fazer os vídeos. Nós vamos utilizar para estudar. É esse aqui. Pode fazer o download, deixar aí na máquina, que nos próximos vídeos a gente já vai utilizar esse arquivo para poder para aprender o básicozinho aí de SQL. E já tem 3 capítulos já prontos, que já pode ir estudando, já pode ir fazendo aí com alguns exercíciozinhos, seguindo as ideias aqui. E, inclusive, se vocês virem aqui, tem já um capítulo 4 já no forno para sair. Assim que eu terminar, eu vou jogar ele aqui dentro, já vai ficar disponível aqui, atualizando, e tudo aquilo que a gente vai falando aqui no canal vai tendo aí de conteúdo, eu vou colocando aqui. Caso você queira ter acesso às referências que eu estou utilizando, não só aquela lá do arquivo que eu mostrei lá na apresentação, aqui em referências tem tudo que eu estiver utilizando de referência, inclusive os tutoriais que eu já utilizei para estudar, estão tudo aqui, tá? Não precisa de ter acesso lá, ficar só naquilo que eu mostrei lá na apresentação, tá? Então bora ver lá dentro do QGIS, lá rapidinho, onde que a gente pode, o básico assim, de onde que a gente pode utilizar o SQL dentro do QGIS. Bom, pessoal, vendo aqui rapidinho então, onde que a gente pode utilizar SQL dentro do QGIS, tem muito mais locais que a gente pode utilizar, mas só o básico mesmo. A mais importante é aqui, ó, o DB Manager. Aqui que a gente tem todo o gerenciamento de todos os bancos de dados do QGIS, né, que estão cadastrados aqui no QGIS. Então tem aqui GeoPackage, que aqui está o arquivo lá do IBGE. Eu tenho aqui as informações. Se eu acessar uma tabela aqui, eu tenho os dados da tabela, tá vendo? E se a tabela for de geometria, eu tenho aqui o preview da tabela, tá? Então, essa aqui é a parte do DB Manager. E aqui dentro dessa telinha, cada nível desse aqui, por exemplo, que eu tiver, é uma conexão diferente. Nesse caso aqui é uma conexão com um arquivo, tá? De GeoPackage, que eu tenho aqui dentro do QGIS. Por exemplo, aqui no PostGIS, por exemplo, cada uma desse aqui é uma conexão diferente para cada um dos bancos de PostGIS que eu tenho. PostgreSQL que eu tenho. Spatialite não tem nenhum aqui ainda cadastrado, mas iria aparecer aqui se eu tivesse alguma conexão com algum arquivo já cadastrada no QGIS. E aqui também eu tenho todas as camadas, acesso às camadas que estiverem adicionadas aqui no projeto do QGIS. Olha só, então aqui tem esse bug aqui que não está aparecendo aqui, mas só um probleminha mesmo. Se eu tiver alguma camada, vai aparecer aqui. E isso permite que eu use SQL em camadas que não estão em banco de dados, tá? Então eu posso vir aqui, selecionar, abrir uma camada, uma janela SQL, ele já vai abrir com a conexão para cá, tá vendo? Então no caso aqui eu estava com Project Layers selecionado, ele já fez a conexão com Project Layers. Se eu tivesse, por exemplo, com o GeoPackage aqui, na hora que eu abrisse uma nova, ele já vai conectar com o GeoPackage. E é aqui que eu tenho a diferenciação, por exemplo, se eu estiver acessando aqui com essa conexão com as camadas de projeto, por exemplo, eu vou usar aquele básico que eu falei lá atrás, aquela sintaxe lá do SQLite e do Spatialite. Já se eu tiver, por exemplo, uma conexão com um banco de dados PostgreSQL,
Se eu tiver uma conexão com um banco de dados aqui do PostGIS, por exemplo, eu vou ter aqui a sintaxe do PostGIS, do PostgRE, para poder trabalhar os dados lá dentro. Né? Igual aqui, por exemplo, como eu tenho os dados todos já com a extensão habilitada no banco, eu tenho acesso a tudo lá dentro. Se eu não tivesse, não ia aparecer nada. Tá? Então, esse aqui é o que a gente mais vai usar o tempo todo durante essa série de vídeos. Pouquíssimas coisas a gente vai usar em outras partes, mas quando for nas outras a gente vai ver com mais tempo também. E o legal de trabalhar aqui é que todas as consultas que eu fizer aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e digitar, independente de qual camada, aonde que eu estiver conectado aqui, tá? Onde que eu tiver essa conexão. O interessante é que se eu vier aqui e fizer uma consulta, eu consigo carregar essa consulta no QGIS como se fosse uma camada, o resultado dela. Então eu marco aqui, configuro tudo bonitinho, a gente vai fazer isso lá na frente também. Eu consigo também salvar, eu faço uma consulta e salvo ela dentro do projeto que eu estiver trabalhando, dou um nome aqui, salvo lá, ou eu salvo como um arquivo, ou carrego um arquivo que tenha lá a minha consulta aqui para poder rodar. E aí entra aquela coisa, né? Por ser padronizada a linguagem, eu consigo, provavelmente o mesmo SQL que eu rodar aqui, eu vou conseguir rodar nos outros bancos também. Tá? E aqui também, uma outra coisa que eu consigo fazer, se eu for selecionar aqui, por exemplo, eu consigo criar tabelas dentro do banco, editar tabelas, deletar uma tabela ou uma visualização lá dentro, tá? Limpar uma tabela, importar tabelas também e exportar para arquivos. E uma outra forma de importar também, eu posso pegar e arrastar para cá, que ele vai vir para cá como uma camada virtual, como uma camada do QGIS. Eu posso puxar daqui também, arrastar daqui de camadas para a conexão, que ele vai fazer a exportação da camada lá também para dentro do banco, tá? Consigo fazer reconexão para caso eu estou vendo que tem algum problema, tem algum dado que não esteja atualizado no banco. E essas são as formas aí que a gente tem de trabalhar aqui dentro, tá? E é aqui que a gente vai passar a maior parte do nosso tempo fazendo esse trabalho aqui. Uma outra forma também é vir aqui no Processing, e no Processing aqui eu tenho Database e eu tenho vários processos que eu posso utilizar aqui. O exportar do PostgRE, eu posso utilizar ele para poder exportar alguma camada que está no meu projeto para um PostGIS. Eu posso exportar também para o SpatialLite. Eu posso pegar os arquivos, as camadas que estiverem dentro do meu projeto e exportar elas como um GeoPackage. Lembrando que o GeoPackage é um arquivozinho como um banco de dados, tá? E aí eu posso inclusive salvar os estilos das camadas que eu gerei aqui para o GeoPackage, tá? Outra coisa legal também é que no banco de dados eu consigo salvar o projeto lá dentro. Então, o projeto aqui, ó, eu consigo salvar para um GeoPackage ou para um PostgreSQL, tá? Consigo fazer isso também. Eu consigo rodar e carregar os resultados como se fosse uma camada. Então eu venho aqui, por exemplo, do PostgreSQL, que é o básico que a gente utiliza. Seleciono a conexão que eu cadastrei. Venho aqui, digito o meu SQL e mando rodar. Ele vai executar esse SQL lá dentro e o resultado vai virar uma camada aqui na aba de camadas, tá? E se caso quiser, se for uma alteração que eu vou fazer somente lá dentro do banco, eu não preciso de executar ela e fazer o carregamento desses dados no QGIS, eu posso utilizar só isso aqui. Ele simplesmente roda lá dentro, tá? Isso aqui também são as extensões para trabalhar com SpatialLite. Então eu posso
colocar aqui o meu SQL e rodar ele, né, na camada do Spatialite. Nesse caso aqui está sendo uma camada do que está no meu projeto. E aqui também, no caso, se eu não tiver a conexão feita com... Nesse caso aqui, se eu não tenho a conexão, se eu já tiver essa conexão com o Spatialite, eu vou selecionar a conexão aqui e é da mesma forma lá do outro lado do PostgreSQL. Eu venho aqui, rodo, digito o meu SQL aqui e rodo ele e ele vai atuar lá dentro do Spatialite. Não vai fazer carregar dado nenhum, tá? E assim, o básico é isso. Tem também a questão na camada, quando eu vou adicionar uma camada, eu consigo colocar um SQL para filtrar, eu consigo utilizar para gerar uma camada nova, essas coisas assim. Mas a gente vai ver isso nos outros vídeos mais à frente, tá? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Então, se vocês chegaram até aqui, já se inscrevam no canal, já deixa o joinha aí no vídeo para poder não perder os próximos vídeos. Também ativa os sininhos lá, tá? De notificação do YouTube. Também já façam lá no GitLab o login seus lá e já vão seguindo a gente lá no nosso repositório, que assim que for saindo mais coisas, já vai para lá e vocês vão ficar sabendo lá de primeira mão, porque provavelmente as coisas vão sair lá primeiro antes de sair aqui, então já vão estar sabendo mais ou menos o que está rolando de novidade no canal. É isso aí, nós estamos de volta reativando os nossos vídeos. Vou falar de muita coisa bacana de Python, de QGIS, de GeoServer, de outras coisas que eu tenho aprendido e tenho aplicado aí no dia a dia para facilitar a nossa vida, para servir de exemplo para vocês de trabalho, beleza? Então, curta a gente aí, espero que tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.